Deus é bom, Deus é tremendo. Pode passar o Henrique, estará trazendo a sua palavra, e o pastor assume o término do trabalho. E Deus abençoe as nossas vidas. E olhe para o céu e veja, e olhe ao teu redor e veja tudo que Deus fez. Foi muito, muito bom. Cumprimento a igreja com a paz de Jesus. Amém. Gênesis 1:2. Quem achou, diga amém. E a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui fala que havia trevas sobre a face do abismo, que não tinha nada, e Deus foi e criou tudo, criou a minha e a sua vida. Deus criou cada um de nós. Ele criou o ser humano à imagem e à sua semelhança. Ele criou a luz, criou os mares, criou os peixes, criou tudo, criou as águas, criou os animais terrestres, criou tudo. Criou as árvores, os alimentos. Aleluia. Deus que era bom a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Aleluia. Deus fez a separação entre a luz e as trevas. As trevas eram de noite, eram a noite, e a luz era o dia. Deus criou o dia para governar e a noite também. 1 Gênesis 6. Haja uma expansão no meio das águas, e haja expansão entre águas e águas. Deus fez uma expansão nas águas, entre águas e águas. Capítulo 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu. E apareça a porção seca. Deus criou a terra, criou os vegetais, criou o mundo. Criou a tua vida, criou a minha. Aleluia. Criou tudo. Ele criou a mulher, o homem, fez o casal para fazer mais pessoas. Se não fosse Adão e Eva, nós não estávamos aqui para adorar a Deus. Se não fosse eles e Deus, nós não estávamos aqui. Nós não estávamos aqui, nós não adorávamos, nós não fazíamos nada. Mas Deus trouxe nós aqui para adorar e glorificar o nome dele. Às vezes a tua vida pode estar cheia de luta, pode estar vazia, mas Deus faz a criação. Ele cria uma vida nova na sua vida. Ele criou a minha e a tua vida. Ele criou cada coisa.
E às vezes tem gente que reclama, fala mal. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que reclama dos braços que tem, das pernas que tem, de cada coisa que tem. Mas tu vai em hospitais, tu vê pessoas sem braço, sem perna, sem nada. E ainda tu reclama da tua vida. Mas tu vê aquelas pessoas que estão em hospitais, elas estão alegres pela vida que tem ainda. E tu reclama da tua vida, tu reclama de tudo que tu tem. Tu reclama da comida, tu reclama das roupas. E vai aquelas pessoas que estão doentes, estão praticamente com uma doença terminal e ainda se alegram. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes tu fala que tu é feio, mas tem gente que se alegra mesmo não tendo nada, não tendo um braço, uma perna, não tendo cabelo. Jesus acabou formando o Éden. Ele fez o Éden para ser um lugar cheio de alegria, cheio. Mas daí a serpente foi lá e tentou Eva, tentou destruir e destruiu. Fez eles sair do jardim do Éden. E Jesus, ele queria deixar aquele lugar lindo, lindo para eles. Fazer que um belo lugar. Mas a serpente foi lá e estragou tudo. Meu Deus. A serpente disse à mulher: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto das árvores que não está no jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrerais. E Eva foi tentada, ela comeu aquele fruto, e estragou tudo, estragou a vida dela, foi Adão também. E é assim, as pessoas, às vezes, que estão na tua vida, elas tentam estragar a tua vida. E às vezes elas acabam conseguindo. Elas acabam conseguindo destruir a tua vida. Por causa de uma coisinha, tu para de ir na igreja, tu para de falar com Deus, tu acaba se afastando de Deus. Meu Deus. Deus acabou criando rios, mares, criou tudo. E a mulher acabou comendo aquela fruta. Eles acabaram sendo expulsos do jardim e depois tiveram 2 filhos. Abram as vossas Bíblias em Gênesis 2, 18. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente. Isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes dos animais a todo o gado do campo. Para o homem não se achava a adjuntora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e selou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou a mulher e trouxe a Adão. Às vezes tu não quer nada, não quer ninguém. E aparece Deus e traz uma pessoa ideal para tu. Traz uma pessoa que é da igreja, que vai te ajudar no momento mais difícil. E foi assim com Adão. Os 2 eram felizes no jardim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a mulher se chamou Eva. Essas são as palavras que eu tenho. Deixa eu Senhor Jesus. Glória a Deus.
irmãos? Amém. Aleluia. Não importa como começa um ministério, o segredo está como termina. Amém, irmãos? Não importa como tu começou, qual foi teu meio, o segredo vai ser como tu vai terminar ele. Viram que todo o andamento deste culto foi encaminhado para a criação de Deus. O que Deus criou, o que Deus fez. Aleluia. No quinto dia ele criou todo o sustento para o homem. Fazer o homem. Aleluia. Poderia ter feito o homem antes, mas parou para pensar o sofrimento que o homem teria. Mas não. Ele parou e pensou. E criou tudo antes. Para depois formar o homem. E depois que ele formou o homem, ele impulsionou uma família para que o homem assim pudesse ter. Aleluia. Aí já estava com a vida organizada. Parou para pensar, quando Deus te formou, Ele vem organizando a tua vida até o dia de hoje para que você pudesse ter uma família. Tudo das vezes da tua volta parece que não está funcionando, mas tudo isso é um plano de Deus para que você possa ter uma família. Parou para pensar como que você pode formar uma família? Deus criou você e agora você forma uma família também. Deus se preocupou tanto com a família que Ele o criou. Todas as coisas que Ele fez foi pensando na família. Amém. A visão no futuro que Deus via era uma família para Adão e para Eva, como que Ele iria manter sua família. Aleluia. Sustentar o sustento. Daí Ele viu que para ter sustento tinha que ser no mar, tinha que ser com as aves e tinha que ser com a terra também. Deu 3 opções para o homem sobreviver. Para você também Ele tem dado muitas opções para você sobreviver, para você se manter e para você manter com a família também. Parou para analisar? Pare e pense como que tu está olhando ou lutando para formar a tua família. Quão difícil é ter uma família? Parou para pensar? Como é difícil ter uma família? Como é difícil alinhar a tua família à luz da palavra de Deus. Hoje nós temos uma geração de pastores, evangelistas, presbíteros, e vamos lá no diácono também, que estão pouco preocupados com a família. Como que estão criando a família? Qual é a direção que estão dando para a família? Qual é o ensinamento que estão trazendo para a família? Às vezes olham para os filhos deles mesmo e dizem: pá, mas eu não queria que o meu filho andasse assim. Mas como que não queria se ele está andando? Como que ele está fazendo? O pai desta família é você. A mãe é você também. Como Deus criou as coisas perfeitas, tu também tem que lutar para dar uma direção para os teus filhos correta pela palavra. Para no dia de amanhã não sentar e chorar e dizer: pá, perdi tempo. O que eu fiz com a minha vida? Por que não ensinei? Uma boa mãe e um bom pai não é aquele que deixa fazer as coisas, irmãos. Uma boa mãe e um bom pai é aquele que diz não. Não faz. Não pode. Não. Ah, não. Nem que insista. Esse é um bom pai. Não é aquele que leva a corda solta. Não. Cuidado. 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 Às vezes quem sabe pode pensar que o pastor não está certo. Por que não procura uma psicóloga então? Para ver como deve criar os filhos.
Vai lá falar com ela. Só queria ver que eu tenho um menino aí, 4 anos. Eu quero que tu dê para mim uma direção, para mim criar ele. Ela vai perguntar, tu quer criar ele para quê? Aí ela vai, vou criar para o Senhor. Ah, tu vai criar para o Senhor, né? Então pega o livro. Pega o livro. Vou criar para ser um cidadão correto. Pega o livro. Jesus fez a criação dele. E agora você precisa. Olha quantas crianças tem aí. Tem um monte de gente aí, irmãos, e de filho que não obedece mais ninguém, porque o pai nunca soube dizer não. A ponto de não dizer não, eles dizem, ó, vai se ver lá com a tua mãe. Não, tu não pode transferir responsabilidade tua para tua esposa. Você tem que aprender a dizer não. Você tem que aprender a dizer não. Dizer não. Não. Você é o pai. Você é mãe. Também não precisa falar bem com teu pai. Não. Aqui. Jesus fez a criação dele. Você precisa fazer a tua. Para depois você não carregar culpa. Tão triste é o pai carregar culpa de não ter aprendido a dizer não. Dá dó às vezes de dizer não, né? Ah, dá vontade de chorar junto com o não. Mas o não é preciso para amanhã ser parecido com Jesus. Teus filhos não é para ser parecido com um ator, nem de cinema e nem de novela. Teus filhos é para ser a imagem e a semelhança de Cristo. Aleluia. Aleluia. Teus filhos é para ser parecido com Ele. Deixar teus filhos igual a Ele. Aleluia. Que foi para Ele que você o entregou no altar. Aleluia. Apresentou na igreja, batizou na igreja, para ser parecido com Jesus. Agora as pessoas estão criando as pessoas parecido com um ator, parecido com um jogador de futebol. Corta os cabelos que nem eles. Mas olha a vida que eles vivem, irmãos. Trocando de namorada todo dia, fazendo filho em 2, 3 mulheres, filho com 2, 3 maridos, e o pai tentando fazer o filho ficar parecido com o ídolo dele. Quem vem da igreja só tem um ídolo. Aleluia. Eu todo dia luto para cá chegar mais perto, para ser mais parecido com Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus jejuava, jejuamos também. Jesus orava, oramos também. Jesus conhecia o livro com 12 anos e disputava na sinagoga. Aleluias, aleluias. E nós devemos criar nossos filhos parecidos com Jesus. Aleluia. Jesus ia no templo, levamos os nossos filhos para o templo para ficar parecido com Jesus. Já botamos o nome dos nossos filhos como discípulo de Jesus. Aleluia. Dizer, olha, nasceu. O nome é do discípulo. Aleluia. Do profeta. Porque eu vou criar. Aleluia, parecido com Jesus. Aleluia. Eu quero que tu saia daqui pensando que tu deve criar o teu filho parecido com Jesus. Jesus amava as pessoas. Jesus é amor. Tu deve criar o teu filho sendo amoroso, repartir as coisas com as pessoas. Esse é o desejo de Jesus. Esta é a vontade de Jesus. Ele fez a parte dele. Ele ia pensando e ia criando. A única criação que o Henrique não leu foi a última. Ele criou os animais, as aves, os aquáticos também, cuidando da provisão do Adão e da Eva. Tu também deve, aleluia, você que já tem filho, tu deve se preocupar muito mais com a criação dos teus filhos do que tu está preocupando. Deve levar a sério muito mais do que tu está levando.
Aleluia, pode ver que quando Moisés foi largado no rio, pastor Emílio, a irmã não tirou os olhos dele. De longe estava cuidando. Assim é quem quer um filho, tem que ficar de longe, sempre cuidando. Lá de vez em quando ir lá no colégio, e se a professora reclamar do teu filho, é porque ela está falando a verdade, irmãos. Porque se é professor, o mínimo assim de amor tem que ter para ser, aleluia, uma professora. Aí jamais vai falar mal do teu filho, porque ela está lá para ajudar o teu filho. Aleluia. Tu tem que ficar de longe, cuidando de longe. De longe leva no colégio, deixa, fica cuidando. Olha para o boletim, lá de vez em quando dá uma olhada no caderno. Isso é cuidar de longe. Aleluia, para ter mais ou menos um básico para ver o que está acontecendo com o teu filho. Se o teu filho se dá bem amanhã, tu está bem. Se o teu filho se der mal amanhã, tu acabou com a tua vida. Eu quero que você saia daqui pensando em não carregar culpa no dia de amanhã. Aprenda a dizer não hoje, para amanhã ser feliz. Aleluia, ame o teu filho. Aleluia, pode ver que Jesus todo dia, na viração do dia, o que ele fazia, irmãos? Ele ia lá dar uma olhada como estava Noé. Todo dia de tardezinho, Jesus descia no Jardim Cristiano e olhava lá. Sabe? Noé pecou e Jesus foi lá também olhar ele. Jesus não abandonou o filho dele quando errou. Não. Voltou lá no outro dia. Onde é que tu está aí, meu? Pai, o senhor sabe o que eu fiz aí. Eu sei, mas eu continuo te amando, mesmo tu errado. Aleluias. Saia daqui pensando que tu nunca pode tirar os olhos dos teus filhos. Mesmo que seja casado, de longe dá uma olhada. Se é um homem, você está cumprindo com os deveres dele, como homem e como, aleluia, esposo. Dá uma olhada de longe, para ver como está vivendo dia a dia. Tu precisa cuidar de longe tua família. Jesus cuidou de Adão de longe, e ela todo dia. Mas você vai continuar cuidando desse pecador aí sim. Fui eu que criei. Gostou da atitude dele? Não. Mas vou lá visitar igual. Sem gostar da atitude. Pare e pense. Esse filho é bem pequenininho hoje. Amanhã ele vai crescer. Aleluia. Vai ter uma família. E vai precisar da tua ajuda. Todo dia. Aleluia. Moisés foi largado no Nilo. A mãe em casa certamente jejuando e orando. E a Miriam de longe cuidando do filho. Aleluia. Você também tem que ter esse sentimento de não tirar os olhos do teu filho. De longe. Tem mãe que o filho pede para sair pela rua, irmão. Fica a tarde toda pelas estradas batendo perna, que ele dizia o parmeirense. Se perguntar, a mãe diz, me pediu para ir lá em tal lugar. Pediu, mas não está lá, vai ver se está. Vai ver se está. Por que tu não tira o tempo e vai ver se está? Será que está mesmo onde pediu para ir? Aleluia. De filho não se tira os olhos, porque é o que mais de valor que você tem. Tu fica de longe cuidando. Se coloque em pé. Deus fez a criação dele e até hoje vem cuidando, Cristiano. Você fez os teus filhos e você tem que cuidar deles também até a morte. Mesmo de longe, vê como é que estão, o que estão fazendo, como é que estão na creche, como é que estão na escola dominical, como é que estão no colégio. De vez em quando, de longe,
vê o que faz na rua quando vai no colégio, quando volta, com quem está se envolvendo lá no colégio. Depois dos 10 anos, 8, se não tem umas cartas escondidas dentro da mochila. Só Deus sabe, o teu filho sabe qual é a amizade que tem lá no colégio. O apóstolo Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Certo dia um pai me perguntou, disse: tu acha que tem alguma coisa a ver meu filho ter amizade com tal pessoa? Eu digo: tem tudo a ver, tudo a ver. Até você que é pai precisa, dá uma olhada nas tuas amizades. Para você que é pai, para você que é mãe, dá uma olhada nas tuas amizades, dá uma pensada nas tuas amizades, vê qual as pessoas que você se relaciona os últimos dias, os últimos meses. Será que tu não vai sentir vergonha das tuas amizades? De repente tu vai querer fazer um filtro na amizade dos teus filhos, mas a tua amizade que tu tem dá vergonha de ter. Para e pense. Aquela pessoa que tu diz adeus, bate nas costas, às vezes beija a face. Para e pense. Analise. Tudo isso Deus pode requerer de você no último dia. E a igreja foi montada por Jesus para falar isso aqui, te avisar, te ajudar, te motivar a você viver uma vida regada pela palavra. Jesus fez a criação dele, criou todas as coisas. Nós também temos criando, temos fazendo. Jesus continua cuidando da criação dele. Nós também vamos ajudar até o final. Eu tenho só uma filha, mas se um dia precisar de mim, eu vou estar cuidando dela de longe. Ver o que está fazendo, ver qual amizade que tem. Se tocar de dizer não, é não. Se tocar de dizer sim, é sim. Parou de pensar para a responsabilidade. Depois que tu nasce, poderia me dizer: eu não tenho filho nenhum, pastor. Mas tu pode motivar as pessoas que têm a formar uma família correta, para que seja teu orgulho e o orgulho de Jesus. Porque se tu é de Jesus, tu tem que cuidar da tua família, criar tua família para Jesus. Teve mãe que não criou filha para Jesus, criou para ela. Teve pai que criou filho para ele, fazendo todos os gostos dele. O filho anda assim, se veste assim, e ainda no final diz: o pastor não sabe nada. Verdade, não sei nada, mas a minha parte que eu sei, eu digo. Diante de Deus minhas mãos estão limpas. Aleluia. Agora eu pergunto: e as tuas? Como é que estão? Incline tua cabeça agora e fale com Deus. Tu ouviu a palavra? As crianças poderiam orar para viver para Jesus. Vocês poderiam orar porque vocês são uma criação de Jesus Cristo. Jesus fez vocês parecidos com Ele. Orem, fale com Deus. Fale com Deus que o dia de amanhã, para vocês, dá alegria para os pais de vocês, dá alegria para a mãe, dá alegria para a sociedade. Fale com Deus para vocês ser um cidadão próspero com riqueza. Fale com Deus para vocês terem um coração ajudador, que vocês querem ajudar as pessoas necessitadas. Fale com Deus. Fale com Deus. Você que é pai, fale com Deus para você criar o teu filho. Aleluia, segundo a Escritura. Fale com Deus. Fale com Deus esse filho que tu não pode mais com a vida dele, que tu não tem mais domínio, nem comando mais. Fale com Deus. Fale com Deus hoje. Aleluia, porque foi tu que criou. Senhor, ajuda este pai, ajuda esta mãe, ajuda a igreja. Ajuda, Senhor. Ajuda, meu Pai, estas crianças se criar, meu Pai, segundo a tua palavra. Ajuda, meu Pai. Ajuda este avô, ajuda agora o neto. Ajuda esta avó, ajudar o neto. Ajuda, quem sabe essa bisavó. Ajuda, Senhor.
Ajuda, 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 ajuda. Senhor, obrigado por ter criado as coisas para nós sobreviver. Criado o sol com o calor certo, a lua também. Ter feito separação, meu Pai querido. Ah, Senhor, por tudo que tu criaste, muito obrigado. Que agradecemos de todo o nosso coração. Abençoa quem enfeitou esta igreja, arrumou, quem trabalhou. Meu Pai, abençoa, retribui, recompense. Abre uma porta para recompensar. Abre uma porta para retribuir. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. E você diz amém. Quero agradecer a presença de todos. Aqui do lado tem lanche.